sejam bem-vindos ao InfoCast, o podcast do InfoJobs, plataforma líder em conectar talentos e empresas. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara Alcântara, faço parte do time de comunicação aqui do InfoJobs. Nesse episódio vai ser um episódio especial, porque a gente vai celebrar o mês das mães, batendo um papo sobre maternidade no âmbito profissional. Então fique ligado até o final para conferir essa troca que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma a equilibrar melhor a maternidade sem deixar de lado a sua carreira. E para nos ajudar nessa jornada, temos aqui com a gente a Lilian Almeida, que é gerente de CRM Facilities aqui do InfoJobs, mãe do Guilherme, de 16 anos, e do Antônio, de 3 anos. Li, é um prazer ter você aqui. Obrigada por aceitar participar desse papo com a gente. Olá, Má, tudo bem? Eu que fico feliz aí com esse convite, muito obrigada, tá? Super agradeço. Então vou aí me apresentar. Então, como você falou, eu sou a Lilian, né? Lilian Almeida, sou arquigerente no InfoJobs há quase 11 anos. Né? Sou mãe aí então de 2 filhos, o Guilherme e o Antônio que você citou. Né? Então, falando um pouquinho da minha vida profissional, como a gente vai falar de maternidade e carreira, tenho um pouquinho aí de experiência, um pouquinho mais de 25 anos já no mundo corporativo, com 2 filhos, né? Então tenho como formação, iniciei lá atrás com formação na graduação de Ciências Contábeis, depois fiz MBA em Finanças e Banking, fiz um MBA também de Inteligência Emocional e Coaching, e estou agora há 2 meses fazendo também outro MBA de Facilities Management. Então, aí na trajetória do nosso bate-papo, eu vou explicar um pouquinho essas mudanças aí, um pouco de rota, né? Tá bom? Mas muito obrigada pelo convite. Obrigada por se apresentar, Ali. Eu te admiro muito como profissional e tenho certeza que esse papo vai ser muito rico para quem está nos escutando. Pra gente dar início aí à primeira pergunta, conta pra gente um pouco sobre a sua jornada profissional. Tá bom, vamos lá. Então, como eu na apresentação falei, já tenho aí um pouquinho mais de 25 anos, né? E eu fui fazer as contas, eu fiquei falei, meu Deus do céu, quanto tempo, né? Mas sou super Experiência, jovem né, Li? ainda. Experiência. Exatamente, só tenho 43 anos aí. É que comecei cedo, né? Mas eu fui aí pro lado da área contábil, depois eu fui migrando, né? E eu acho que é bem isso, a gente tem que ir se identificando. Então, no mundo corporativo, a gente ali naquela juventude acha que quer seguir um caminho e depois, às vezes, o dia a dia, a sua vivência vai trazendo outras trajetórias, né? Sim. Então, depois eu migrei para a área de planejamento, informações gerenciais. Nesse meio de caminho, então, até depois eu volto um pouquinho falando um pouco na parte da maternidade, depois do primeiro filho, fui para um outro rumo, então assim, aquela fase de trabalhar bastante, mas eu não estava curtindo o filho, eu fui empreendi por quase 2 anos, depois voltei de novo para o mundo corporativo. Eu acho que isso é bem legal, porque eu vou trazer um pouco aí da experiência, da vivência da vida profissional e da maternidade. Então, são escolhas que a gente vai fazendo e a gente vai conciliando o nosso desejo pessoal de ser mãe e também de ser uma boa profissional. E depois voltei aí para o mundo corporativo e fui seguindo essa trajetória que hoje eu atuo aí em CRM, com Facilities, que foram os novos desafios que eu assumi nos últimos anos. Né? Então, é isso que é legal, a gente pode ter essa flexibilidade, né, de seguir alguns caminhos e conciliar aí com a nossa vida de mãe. E uma coisa legal, Li, que eu acho que é válido você citar, e me corrige se eu estiver errada, mas acho que não. Você é uma profissional que busca sempre estar aí com novos conhecimentos, sempre atualizada no mercado, né? Exatamente, isso é muito importante, né? Então, como eu falei, conforme eu fui seguindo outros rumos, a gente tem que se atualizar, né? Então, tenho uma formação aí, um MBA de Finanças e Banking, que no momento eu estava mais voltado para uma área mais financeira. Depois eu fiz um MBA de Coaching, Inteligência Emocional e até voltado para mulheres, tá? Porque aqui eu queria, foi algo até mais pessoal do que profissional, né? Porque eu queria muito mais me conhecer, crescer como pessoa, porque quando a gente cresce como pessoa, como mãe, como esposa, a gente também cresce no profissional. Então foi um MBA que me trouxe um aprendizado incrível, né? E acho que em todos os âmbitos da minha vida e muito também para a maternidade. O quanto a gente pode ser melhor com os nossos filhos para trazer aí
grandes pessoas aí no futuro. E agora é o que eu falei, a área de Facilities eu assumi há mais ou menos 3 anos, então há 2 meses eu iniciei aí um novo MBA, conciliando trabalho, filhos e mais os estudos. Então, acho que isso não pode parar, né? É isso, Eli. E assim, as suas 2 gravidezes foi algo planejada, Ali? Em que momento, assim, você decidiu ser mãe? Você teve algum receio quanto à sua carreira e trajetória? Pergunta Sim, difícil, né? difícil, é. Mas as minhas 2 gestações foram planejadas, né? Então, o Guilherme, que é o primeiro filho, eu tinha 27 anos quando eu tive ele, ainda nova, né? Mas sim, bateu aquele medinho, poxa, eu tô crescendo profissionalmente. Na época a gente tinha comprado apartamento, então assim, a gente pensa nas contas, já vai vir um filho que aumenta a conta. Será que quando eu voltar eu vou ter meu emprego de volta? Então bate aquele medo, aquele receio, mas ao mesmo tempo você tem o sonho de ser mãe. E eu pensava, mas até que ponto eu tenho que adiar esse sonho por conta do meu trabalho? E foi onde eu falei, não, acho que eu sou uma profissional competente, faço o meu trabalho bem feito e acredito que quando eu voltar eu terei meu trabalho, mas pode ter certeza que muitas mães aí têm esse frio na barriga, tem essa dúvida, mas foi super planejado o Guilherme, mas aqui eu acho que é legal eu trazer uma questão da gestação do Gui, porque assim, quando a gente descobre, pega aquele sim que deu positivo, ali começa uma transformação, né? Sim. Então assim, é uma nova pessoa, ali começa a nascer uma mãe, e uma nova profissional, porque a gente muda, e muda em vários âmbitos. Então a gente muda em questão de pessoa com mais sensibilidade, a questão do humor, os hormônios que vão transformando o nosso corpo, então a gente acaba tendo algumas outras limitações aí por conta desse momento tão divino que a gente tem. E aí é onde vem às vezes a falta de respeito, a falta de empatia, então a gente fica mais sensível. E aqui eu trago algo que é importante, que a falta de respeito não é só do outro. É alguém que não respeita a mulher grávida, porque começou a chorar, ficou grávida, é chorona. Não, às vezes até conosco mesmo. Nós mesmos temos essa falta de respeito conosco. A gente não aceita essa nova fase. A gente quer ser a Mulher Maravilha, a gente quer continuar com aquele mesmo pique. E não, ao passar do tempo, a gente vai ficando cansada, o corpo vai mudando. Então é isso que é legal, a gente também se respeitar, Então a gente também aceitar essa nova fase. Então isso é bem importante. Então, e do Gui, apesar de ser planejado, eu tive uma intercorrência com 28 semanas e tive que me afastar, e afastar 100%. Então pensa que eu imaginava, o neném nasce com 40 semanas, eu estava toda planejada de passar minhas atividades, vai ficar tudo tranquilo, e de repente, num belo dia, eu tive um grande sangramento no trabalho e saí de ambulância. Com 28 semanas e não voltei mais. Então, aí que eu pensei, perdi meu emprego. Porque eu falei, gente, eu saí muito antes, não passei atividade para ninguém, e agora, o que vai ser? Mas naquele momento eu priorizei o meu filho. Então, e deu tudo certo. Então, acho que aqui uma dica para as mães é que apesar da gente planejar, nem sempre sai como planejado. Sim. E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. A gente tem que viver o momento, priorizar ali, priorizei o meu filho. Lógico que dei todo o suporte para a empresa, quando estava ali estabilizada, de repouso, que eu podia falar por telefone numa boa. Fui passando as atividades por telefone. Naquela época, não era aquela época, já entregando o meu tempo. Mas não era fácil essa questão de fazer chamada por vídeo, Então era telefone mesmo, e passei as atividades, para quem ia pegar as minhas tarefas, e foi muito tranquilo e fluiu. Então é muito importante a gente ter essa resiliência, Então às vezes nem sempre sai como a gente planeja, mas dá tudo certo. Então isso foi muito bacana. E falando da segunda gestação, acho que assim o medo foi maior, tá, Má? Por 2 motivos, assim, eu já estava próxima dos 40 anos, então já é uma gestação diferente, apesar que hoje em dia é super tranquilo, 40 anos ainda é uma mulher jovem, mas é diferente de 20, falando do corpo da mulher. Mas o meu medo eu estava ali, numa ascensão profissional, como eu disse, num período aí da minha carreira, eu fui empreender,
Então, saí do mercado de trabalho. Quando eu voltei, né, eu não voltei no mesmo cargo que eu tinha, com o mesmo salário que eu tinha. Então, eu voltei, eu dei alguns passos para trás. E quando eu queria ali engravidar do meu segundo filho, até porque meu primeiro filho pedia muito e eu tinha essa vontade de ser mãe de novo, eu colocava muito na balança. Mas será que vale? Poxa, eu já dei uma pausa lá atrás, tive que dar alguns passos, né, para trás para recomeçar. Será que eu tô crescendo? Será que eu não vou travar aqui de novo? Mas o que é mais importante? Então bate esse medo. E será que eu vou dar conta? Porque o Guilherme já tinha 13 anos, um rapaz independente, sabe aquela coisa, não preciso mais de cuidar da criança, né? Será que eu vou ter pique para começar tudo de novo? Mas a vontade era muito grande de ser mãe de novo e acho que principalmente dar um irmão pro meu filho, porque o Gui pedia muito. Então, ele chegou ao ponto de pedir um irmão adotado se eu não engravidasse, porque ele falou que não queria ser sozinho. Então, Que fofo! isso doeu muito no meu coração. Eu falei, não. E aí eu coloquei também na cabeça. Falei, poxa, continuo de novo, fazendo o meu melhor. Então, se eu faço o meu melhor, com certeza eu não vou parar aqui. Sim. Né? E aí foi uma gestação do Antônio, foi mais tranquila. A única surpresa é que ele veio, de repente surgiu a pandemia e ele nasceu no meio da pandemia. Então esse foi o atípico aí, que foi bem diferente. Foi um certo medo, né? Eu acho que todas as mães aí que tiveram filhos na época da pandemia passou por isso, a família não podendo visitar, né? Então foi um momento muito diferente do que eu vivi com o Gui. Mas aí eu comparo, né? Depois de tanto tempo, a Lilian aos 27 e a Lilian aos 40, sendo mãe. O quanto foi diferente e o quanto foi maravilhoso eu ter o Antônio mais velha, né? Também a maturidade, né? Então, eu nasci de novo. Parece que foi uma nova profissional pós-Antônio, Má. Assim, é uma transformação bem grande, um olhar diferente, uma vontade de fazer acontecer mais ainda. Eu acho que assim, eu voltei de licença maternidade querendo muito mostrar para os meus filhos o quanto é importante ser uma boa pessoa, ser uma boa profissional, ser uma boa mulher, uma boa mãe, né? E que o ter é uma consequência. Então, ter uma grande carreira de sucesso vai ser consequência de eu ser uma boa pessoa, de eu ser uma boa profissional, né? Então, assim, acho que ter o Antônio aos 40 é uma outra maturidade, né? E, para minha surpresa, após 3 meses de voltar de licença maternidade, eu fui promovida a gerente. Isso então, até a gente complementando aqui, é um ponto muito importante que nessa nossa conversa ela tem alguns pontos de privilégio ali no geral, né? É bom a gente trazer isso porque existem mães que não conseguem dar esse tempo, esse ponto. Acho que o importante é trazer a sua história aqui, como você está fazendo, com a questão de inspiração como mulher mesmo, né? O quanto você é mãe e uma boa profissional que está sempre correndo aí pro seu desenvolvimento e para tanto profissional quanto pessoal, né? E aí, te cortando, era o que eu ia perguntar sobre qual dica você pode trazer para essas pessoas que estão passando por esse momento aí de pausa na carreira para ser algo mais tranquilo, levando em conta esse privilégio de uma boa empresa, esse privilégio de poder parar, né? Enfim. Desculpa por te cortar, só para fazer esse complemento que eu acho que é importante. Não, exatamente. Né? Acho que acho que o que eu posso dar de como conselho nesse momento para as mulheres é assim: siga seu coração, né? Eu acho que filho é muito importante, mas também é importante você seguir seus sonhos, né? Então, assim, vá em frente porque você consegue. A gente às vezes acha, a gente tem o medo de seguir, mas não, vai em frente, vai atrás do seu sonho, tranquila, faz o seu melhor. E ser mãe nos traz algumas outras, como que eu posso dizer, habilidades que vai ajudar a conquistar cada vez mais o nosso caminho de ascensão. Tá? E lógico, é o que você trouxe, trabalhar em empresas, né, que olha isso com um bom olhar, então que enxerga a mulher de uma forma diferente, né? Infelizmente tem empresas que enxergam a mulher ali que, poxa, tem filho, não serve, porque vai se afastar, porque vai trazer prejuízo para mim. E não, então estar em empresas também que valoriza a mulher e a mãe, porque a mãe acaba sendo uma profissional com outras qualidades,
Então Uhum. a empresa acaba ganhando, entendeu? Então a dica aí é não tente também ser uma Mulher Maravilha, mas não desista do seu sonho, tanto profissional como de mãe, que eu acho que dá para conciliar os dois. Show, Eli. Hum? Mas qual foi o ponto mais desafiador para você conseguir equilibrar esses dois lados da sua vida? Ai, para mim, vou ser bem sincera, eu sou muito perfeccionista, Má. Uhum. Então, para mim, o desafio foi eu entender que eu não preciso dar conta de tudo naquela perfeição, tá? Então, eu sempre me cobrei. Então, quero ser aquela profissional espetacular. Então, veio o Gui, mas o primeiro filho, a gente ainda tem aquele pique, então tentava conciliar e fazer tudo de melhor com os dois. Quando veio o Antônio, já uma outra realidade, né? Então, assim, vamos fazer o nosso melhor, mas dentro das nossas limitações. Então, hoje, o que eu busco? Ser uma boa profissional dentro da empresa, ser uma boa mãe. Então, assim, ser uma boa mãe, por mais que eu estou muito tempo no trabalho, né, como muitas mulheres, mas o tempo que eu estou em casa, eu quero ter tempo de qualidade, Uhum. né? Então, o tempo que eu estou, né, com o marido, que eu estou com a família, é ter tempo de qualidade. O tempo que eu estou na empresa, é ter tempo de qualidade na empresa, né? Então, acho que o meu desafio aqui foi realmente eu entender que eu não sou Mulher Maravilha. Uhum. Porque também se a gente se cobra demais, a gente acaba às vezes se frustrando, Sim. né? Então, às vezes tem que ter um ponto de equilíbrio. Então, eu aprendi que eu não sou Mulher Maravilha e que eu não tenho que ter a perfeição, a exatidão em tudo. Então, mas aquele tempo que eu tenho, fazer com qualidade. Então, acho que foi o mais desafiador, porque eu sou muito perfeccionista. Então, eu queria aquela casa impecável, o meu filho impecável, os resultados da empresa impecável. É muito bacana a gente querer fazer o melhor, sim. Mas vamos lá, com calma, Respeitando os né? limites, né, Eli? Exatamente, né? Então, a gente tem que respeitar o limite. Então, hoje, eu chego, tô super cansada, mas, né, principalmente o pequeno, quer brincar? Às vezes você deixa uma louça na pia e vai brincar. Sim. Amanhã eu lavo, deixa a louça lá, não vou estressar, entendeu? Porque, assim, é ter tempo de qualidade. Então, às vezes o mais velho quer assistir um filme. Ah, tô cansada, tô cochilando, mas eu falo, Gui, vou assistir sentada com você para não cochilar, né? Então é conciliar, é ter esses tempos, né? E no trabalho a gente tentar se dedicar aí, fazer o nosso melhor, mas também dentro das nossas limitações, que eu acho que assim, a mulher tem algumas coisas que ela ganha com a maternidade, que às vezes é uma administração de tempo, conseguir fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, que a gente faz isso em casa com os filhos, né? Sim. Então isso vai trazendo essa agilidade e a gente vai conciliando tudo de uma melhor forma. Esse finalzinho da sua resposta vai muito de encontro com a nossa penúltima pergunta, inclusive, que passou super rápido. Isso. Como você acha assim que a maternidade te ajudou também como profissional e que podem ser vistos como diferenciais? Por exemplo, eu não tenho um local de fala, né? Porque eu sou filha, não sou mãe. Uhum. Mas eu olho assim minha mãe, como ela administra e como ela administrou toda a vida dela e cuidando de mim, a do meu irmão. E então, ó, não é ser Mulher Maravilha, mas ser mãe em si é algo que eu acho que não tem como nem explicar, né? Ele não tem qual que é o diferencial, não tem. Mas porque você acaba desenvolvendo muitas coisas. Mas aí Sim. falando do profissional, você pode trazer algo aqui que te ajudou, né, na maternidade como um profissional? Não sei se ficou confusa essa pergunta. Não, tá perfeito, Maia. Eu acho que assim, realmente eu falei pra você, quando a gente pega aquele sim, nasce uma mãe e Uhum. nasce uma nova profissional. Né? A gente ganha com a maternidade algumas habilidades e aprendizados, tá? Eu acho que assim, uma tomada de decisão, eu percebi que eu fiquei muito mais ágil. Uhum. Ah, porque é que nem com filho, tem coisa que a gente tem que ser ágil para decidir. Então, sabe, são coisas pequenas que às vezes você faz uma ligação entre maternidade e profissional e que super acontece, tá? Então, por exemplo, tomada de decisão, a gente acaba sendo mais ágil, a gente acaba sendo mais empática, né? Uhum. Fica mais fácil aí de se colocar no lugar do outro, mais resiliente. O equilíbrio emocional fica melhor, porque assim, principalmente quando você já tem. No meu caso, nem tanto que eu tenho filhos com a distância de idade muito grande, mas filhos mais próximos, você tem que ter um equilíbrio emocional imenso para lidar ali com Muito. os desafios dele, né? Para você trazer aquela harmonia entre as crianças, entre os filhos.
Eu acho que melhora a administração do tempo, porque você tem que dar conta em casa de um monte de coisa, né? Eu já trouxe esse tema. Então, dentro do trabalho também, né? Priorização. O que será que você prioriza mais ou menos? Tudo isso é algo que, assim, quando você não tem filho, é muito diferente. Acho que o relacionamento interpessoal, a capacidade de escuta, porque você tem que escutar ali seu filho, você tem que entender o problema. Você traz isso para o seu trabalho, você começa a escutar mais as pessoas, o seu colaborador, o seu colega de trabalho, né? A criatividade, quem é mais criativo nesse mundo? Criança. Então, assim, a criança vem com aquele desenho, você fala, nossa, que é isso? Ele fala uma história daquele desenho que você jamais imaginava. E é isso também aguça na gente, essa criatividade. Você começa a olhar, às vezes, algumas atividades com outro olhar. Então, por isso que eu falo, ser mãe traz muitos ganhos para a empresa. Traz aprendizados, habilidades muito grandes. Assim, a gente acaba atuando de uma outra forma. Show. E aí, para nossa última pergunta, ele vai muito de encontro com um comentário que eu fiz, né? Sobre privilégios e ter uma rede de apoio fora do trabalho, mas também dentro dele. Você, sendo mãe, deve perceber isso com mais facilidade. Mas, assim, de maneira geral, como ser um profissional que oferece esse apoio no ambiente profissional aos colegas e de que maneira esse apoio pode ser positivo para o seu próprio desenvolvimento? Tá. Isso acho que é muito importante, essa rede de apoio. Então, trazendo mais aqui para o lado, lógico que falando em casa é muito importante, né? E que isso também ajuda no profissional. Então, quando eu tenho rede de apoio lá fora, me traz mais tranquilidade para dentro da empresa, né? Para o meu dia a dia. Sim. Mas trazendo para dentro da empresa, eu acho que essa rede de apoio começa lá quando eu falei, no início da gestação, no respeito, na empatia, né? Então, cada mulher tem a sua gestação, passa por algumas emoções, então a gente ter pessoas ao nosso lado que nos apoia, que vibra conosco, ou que às vezes dá um ombro amigo, porque naquele dia eu tô mais sensível. Isso é muito importante. Falando em fase, acho que aí de gestação, tá? Depois a gente tem aquela fase do retorno da mãe. Porque assim, quando tá chegando o finalzinho da gestação, vem aquelas borboletas na barriga, né? Será que eu vou ter meu emprego de volta? Será que eu vou conseguir deixar meu filho? Será que ele vai sofrer? Será que ele vai ficar bem? Quem vai cuidar? Então a gente passa por essa transformação aí, então a gente volta também muito sensível, apesar de não estar mais grávida, é uma outra sensibilidade. Sim. Então, encontrar na empresa, nos meus colegas de trabalho, aquele apoio, como você tá? Você tá bem? Como ficou o bebê? Ele vai ficar bem, fica calmo, o meu também ficou bem, né? Então, ter essa troca, esse apoio é muito importante, né? O filho ficou doente, você perguntar o que tem, calma, vai ficar bem, ele vai sarar, porque acho que assim, uma fase, e eu acredito que muitas mães vão concordar comigo, quando o filho fica doente, né, aí ele melhora, você cuida dele, mas ele fica lá, por exemplo, com a vovó, mas você vem trabalhar, quantas e quantas vezes eu tive no meu coração, por que eu trabalho? Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar lá cuidando dele. Eu acho que eu vou sair. Vem, Maia, assim, é surreal como vem esse sentimento. Mas aí ele sai, você fala, não, tá tudo certo, tô ótimo, ele tá lá bem, eu tô aqui trabalhando e fazendo o meu melhor. Mas a gente passa por isso, então ter essa rede de apoio é muito importante. E o que me ajuda no profissional? Eu acho que me traz algumas qualidades aí que me ajudam a crescer. Né? Então, assim, ser mais resiliente, mais empática, isso ajuda no nosso dia a dia. A gente ajuda a entender o outro, por exemplo, às vezes numa atividade, então, poxa, eu vou cobrar diferente, eu vou talvez compartilhar uma atividade que ela não está conseguindo fazer, eu vou conseguir fazer e depois tudo bem, quando ela estiver melhor ela volta a fazer atividade. Então é essa rede de apoio interno aí dentro do trabalho que faz. Eu acho que tanto a mãe ganha quanto aquele que está sendo essa rede também sai ganhando. E essa troca com outras mães, né? E outras vivências. Sim, e assim, é mãe que tem um parceiro, uma parceira, é mãe que é solo, né? Então, essa troca é muito, muito importante. Cada um tem a sua realidade, mas ter esse ombro, às vezes esse ombro amigo, é muito importante, nos traz uma calma no coração. E isso faz o nosso dia fluir melhor.
Que ótimo, foi muito bom, passou muito rápido o nosso bate-papo. Foi Sim. ótimo ter você aqui com a gente, ter essa troca das suas experiências e perspectivas como profissional, né? Passou voando, a gente já está chegando ao fim do episódio. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e participação aqui no Infocast. Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar todas as pessoas, né, que estão nos ouvindo e que desejam ter filhos sem deixar os objetivos de carreira de lado, ou que já tem filho e está nessa projeção aí de carreira, né? Sim, E é isso, ele fica à vontade para se despedir. tá bom. Super agradeço, mas realmente passou muito rápido, né? Então, aí um conselho para as mulheres que ainda não são mães: não desistam, vão atrás do seu sonho de realizar esse sonho de mãe e manter sua vida profissional, né? Então, acho que dá super certo para a gente conciliar. Para aquelas mães que já têm filho, que está pensando num segundo, num terceiro, mas não tem a coragem, não pense muito, faça, porque também é muito bom. Então, é o que eu trouxe, né? O quanto eu mudei de mãe na primeira gestação e a segunda, por ser tão mais madura, né? Outros aprendizados eu trouxe, né? Então, que me ajudou super na carreira aí profissional e tô crescendo. E eles vão crescendo junto com a gente, isso é muito importante, né? Eles vibram também por cada vitória, cada conquista nossa. Então, assim, acho que o meu conselho é: dá super certo para ser mãe e profissional com sucesso. Então a gente sai ganhando dos dois lados. Então super agradeço o convite, né? Espero aí que as mães gostem um pouco aí do nosso bate-papo, que Sim. elas se inspiram aí para realmente levar a maternidade e a carreira profissional aí de uma forma mais leve. Tá bom? Mas muito obrigada, Má. Show, imagina, Li. E a gente chega ao fim desse episódio. Dessa vez falamos sobre maternidade e vida profissional, então com dicas de como equilibrar essas duas coisas, né? Espero que tenham gostado e que o papo que trouxemos nesse episódio ajude muito vocês a vivenciarem as melhores experiências em todos os momentos aí de suas carreiras. E lembrando que no InfoJobs vocês encontram mais de 500 mil vagas em diversas áreas e regiões do Brasil. Então, para participar dos processos seletivos e conquistar uma dessas oportunidades, é só cadastrar o currículo gratuitamente e se candidatar às vagas mais interessantes para você. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio e tchau, tchau!